Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Não ia soltar mais um vídeo não, soltei um hoje, até um pouco extenso. Não procuro passar de 8 minutos, até que meus inscritos querem, sempre pediram isso, vídeos mais curtinhos, né? Mas não tem como deixar qualquer fala boçal contra o Vasco passar despercebida, né? Eu tenho acesso, venho, comento e fatalmente, né, eu enquadro aí o cidadão que fala besteira, né? Para começar, o cara é jornalista, deveria ter uma cultura sobre a matéria a qual ele fala, né? Esses caras aí, atualmente, eles querem ser jornalistas de tudo. E eu sempre disse aqui, e não tenho medo de falar, jornalista é um cara que sabe pouco, melhor, muito, de quase nada. Sabe superficialmente, né? Ele fala 3, 4 frases ali sobre um assunto, mas não sabe esmiuçar aquilo. É um conhecimento assim, geral, né? E vem um monte de merda acompanhado disso. Então, na época que a gente tinha aí jornalistas esportivos, né? Esse cara tinha que ser banido de qualquer possibilidade de falar sobre alguma coisa jornalista esportivo. Não tem como falar. Quem acompanhou Armando Nogueira, Nelson Rodrigues, João Saldanha, Aldemário Toguinhó, Mário Filho, né? Eu não acompanhei todos esses, que não tenho idade para isso, mas peguei o finalzinho do João Saldanha, peguei bastante falas do Armando Nogueira, Aldemário Toguinho, naquele jornal Rosa, Jornal dos Esportes no Rio de Janeiro, a gente acompanhava demais. Tem o Mário Filho, né? Tem o Nelson Rodrigues, que, salvo engano, eram irmãos, né? E aí você toma conhecimento de uma porcaria dessa, né? Um jornalista surfista, um surfista jornalista que fala de qualquer time sem conhecimento profundo de nada, absolutamente nada. É uma fala sem pé nem cabeça, né? Por que eu estou dizendo isso, Marcelo? Depois dessa introdução aí, né? Dos prolegômenos, né? O Rica Perrone, né? Abriu a boca para dizer que o Vasco deveria aceitar jogar no Maracanã. Não vou entrar nesse mérito. E que o Vasco deveria aceitar nos 2 jogos torcida única para os times, né? E o Vasco e tentar aí igualar o Flamengo, né? Disse que o Vasco, se aceitasse isso, aceitando isso, teria um problema. Por quê? Porque o Flamengo colocaria 70 mil no segundo jogo e o Vasco colocaria 15, 20 mil no Maracanã na primeira partida. Isso é uma total boçalidade, isso é uma total incipiência de um Mauricinho lá de São Paulo, salvo engano, Morumbi, Higienópolis, acho até que esse bairro lá é bairro de Bacana, não quero nem saber disso, né? E aí vem abrir a boca para falar de Vasco, uma torcida mundial, mais nacional que qualquer outro time que você possa pensar, né? Que a gente coloca no Maracanã um jogo merda, que venderem, ele abre essa boca, né? Cheia de cárie para falar do Vasco, do meu Vasco, Vasco que você está escutando aí, do nosso Vasco, dizendo que a gente não coloca 15, 20 mil no Maracanã, se a primeira partida fosse do Maracanã e se fosse torcida única. Olha que estupidez de um boneco desse, né? O que esse cara entende da torcida do Vasco para falar sobre ela? Ele é maluco ou desinformado das coisas? Acho que os dois, né? Maluco porque é maluco, para falar uma coisa dessa tem que ser maluco, tem que estar desconectado do mundo onde vive, né? E desinformado das coisas, não acompanha o Vasco, né? O Vasco vem levando porrada do Flamengo há não sei quantos anos e a gente enche o Maracanã meio a meio. Felizmente.
E infelizmente para vocês, né, que não acompanham isso, não perseguem, não percebem. Inclusive estão me lixando aqui, né, para quem fala, o Flamengo o Vasco é o maior rival do Flamengo, o Flamengo é o maior rival do Vasco. Também não vou entrar nessa questão aí, pouco me interessa aqui é falar, defenestrar a boçalidade desse cara chamado Rica Perrone ao falar que o Vasco não colocaria 15 ou 20 mil, ou melhor, colocaria 15 ou 20 mil no máximo no primeiro jogo no Maracanã, né? Para começar, Rica Perrone, né? Rica bom é frango, né? Frango. O Flamengo jamais colocou 70 mil, como você fala, a carga máxima aos jogos do Vasco. Jamais. No máximo 62 mil, 65 mil. Eu acompanho isso, eu tenho vários vídeos sobre isso, para que o Vasco não quebrasse o recorde de público do Maracanã, né? E aí lá ele bota uma porção de tem uma lei, né, em vigor no Rio de Janeiro, que tem gratuidade, parece que São Paulo não tem gratuidade, né? Mas público presente, Vasco coloca 70 mil, só não coloca 70 mil porque vocês botam lá público total, 62 mil, no máximo 65 mil com as gratuidades, né? E o Flamengo não. O Flamengo, como joga no Maracanã, acho que o Fluminense também, né? São os dois do consórcio, a carga é de 70 mil, né? Eu sugiro a você, Rica Perrone, que não tem conhecimento de Vasco, vai falar de São Paulo. São Paulo não dá engajamento, né? Eu sei. São Paulo não dá engajamento. O próprio Palmeiras também não dá engajamento, né? Senão a gente não teria o Edmundo, né, com um livro dele, com a camisa, sem ter a camisa do Vasco, dizendo que é vascaíno, o maior vascaíno que tem, né? E aí abriu um canal de Vasco e tem matérias dele aí dizendo que ele queria ter começado no Vasco e jogado a vida inteira no Palmeiras, né? Ou seja, cagando pro Vasco. Depois, em campo, falou, foda-se o Vasco, eu sou Bengão, né? Então esses caras aí, né, ex-jogador, jornalista que fala de tudo, né, e acaba falando de nada, porque não tem conhecimento, falam de Vasco porque dá engajamento, dá retorno, né? Esses caras não têm competência para falar de jogo algum, eles querem falar de todos os jogos, né? E para fechar aqui, né, diz o seguinte: Vasco, dá teu jeito aí, haja nos bastidores, compre lá metade dos ingressos que você tem direito. Vasco, você tem que dar teu jeito aí, porra. Você não pode deixar que o Flamengo compre ingressos de lugares no Maracanã não pré-estabelecidos e tal. Como se fosse isso aí uma inteligência de alguém falar alguma coisa, né? Torcida do Vasco tá aqui, torcida do Vasco tá ali, meio a meio, né? É uma coisa, mas se ele falou a hipótese dele, 70 mil uma partida, essa fala não caberia, porque seria jogo único. O cara começa falando de uma coisa, vai para outra, usa um exemplo errado. É brincadeira o que a gente tem aí hoje, falando de Vasco, né? Edmundo, Rica Perrone, e muitos jornalistas aí, né, fracassados nas mídias tradicionais, estão aqui falando de Vasco, né? Estão aqui falando de Vasco, e nem são vascaínos alguns, mas esse vídeo aqui não é sobre isso não, é sobre o Rica Perrone, com essas falas boçais, com esse entendimento boçal, né, ridículo que ele tem de Vasco. Não deveria poder falar de Vasco. Se gostou dos comentários aqui, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ser meus vídeos quando forem lá. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.